a Deus pela vida da missionária Janaína, minha esposa, pela vida da diaconisa Vanessa, que me acompanha hoje à noite. Teve alguns obreiros de bom sucesso que teve pregando aqui. Foi quinta-feira, né? O missionário Carlos Silva, ele me falou. Amém, igreja? Quem veio ouvir Deus, dá um glória. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: se Deus estiver falando, você vai confirmando com glória. Olha para ele e diga: se Deus não falou, dá o silêncio como resposta. Amém? Abra a vossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 5. Glória. Quero ler 2 versículos. Gênesis capítulo de número 5. Eu estou alegre nesta noite por estar aqui. Como o vosso pastor falou, já tem 3 anos, né, pastor? Que nós nos conhecemos. O pastor ora por mim, eu oro por ele, e a obra vai crescendo e Deus vai fazendo. Nós temos uma aliança de oração e Deus tem feito maravilha. Quantos acreditam na resposta da oração? Dão glória a Deus. Oh glória, oh glória. Gênesis, primeiro livro, capítulo 5, versículo 1. Diz assim: quem achou, diga: eu vou para o céu. Quem não achou, diga: espere que eu vou também. Olha, todos acharam? Então diz assim: este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Capítulo 7, versículo 1. Capítulo 7, versículo 1. Todos acharam? Diz assim: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Feche os seus olhos. Se você puder colocar a Bíblia sobre a cadeira. Orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Pai, essa noite o teu servo orou. A tua igreja já tem 9 dias que está em oração, em consagração, mas o teu Espírito está pairando sobre esse lugar, sobre esse recinto. É uma noite de glória, é uma noite de graça, é uma noite de milagre, é uma noite de presença. Eu creio, Senhor, que o menor que entrou aqui hoje não vai sair sem tua resposta, não vai sair daqui sem ser tocado. Por isso eu quero nesta noite dar boas-vindas ao meu amigo Espírito Santo, porque sem ele eu não posso nada, sem ele nós não iremos a lugar nenhum. Então abre nesta noite, Senhor, as janelas do céu, abre nesta noite, Senhor, as comportas do céu, e eu creio que quando o Senhor está presente, a tua igreja, ela tem, Senhor, uma resposta do céu. Hoje é noite de avivamento, Senhor. Hoje é noite do Senhor escolher no meio da geração. Hoje é noite do Senhor separar. Hoje é noite do Senhor operar, porque operando Deus, e ninguém poderá impedir, eu creio. Por isso nesta noite levante as suas mãos e diz: seja bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo, Espírito. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Convoca a igreja a convidar o Espírito Santo de Deus por 1 minuto, a conclamar e aclamar o nome dele. Seja bem-vindo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Bendito seja a tua presença, a tua glória. Bendito seja neste lugar. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Oh, abre o teu coração. Convida o Espírito Santo para o teu casamento. Convida o Espírito Santo para a tua casa. Convida o Espírito Santo de Deus para os teus planos, para os teus projetos, para o teu ministério. Conclame a Ele agora, em nome de Cai, Deve, Achou, Liban.
Só os crentes que é pentecostal, levante a voz. Oh, olha para o irmão e para a irmã que está do teu lado e diz para ela assim: diga, se tu és pentecostal, me dá um sinal agora. Lá, ideia. Oh, glória, senta dando glória a Deus. O Senhor está aqui nessa noite. Eu quero pregar sobre um tema: uma geração que faz a diferença no meio dos iguais. Vou repetir o tema para a igreja entender. Uma geração que faz a diferença no meio dos iguais. Glória a Deus. Queridos, quando nós olhamos para a Bíblia ela descreve a história do povo de Deus. A Bíblia descreve a história do primeiro homem chamado Adão, que ele não teve o privilégio de nascer de mulher, mas foi criado por Deus. A Bíblia diz que na genealogia de Adão, após a procriação e o crescimento da obra de Deus, da criação de Deus, a Bíblia diz que no meio da sua geração, o Senhor concede a graça a Adão e a sua esposa Eva, e desta geração nasce o primeiro filho de Adão, chamado Caim. E a Bíblia diz que nessa primeira achou graça aos olhos do homem chamado Adão, e ele concebeu e deu à luz mais um filho chamado Abel. Então a Bíblia, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos a história de dois povos, um chamado Abel e outro chamado Caim. A Bíblia vai nos dizer, nos revelar na geração de Abel. Abel era um homem justo, um homem temente a Deus, um homem íntegro. Mas a Bíblia vai nos dizer que Caim era uma geração maldosa, uma geração injusta, uma geração infiel. A Bíblia faz questão de dizer que no meio das suas colheitas há um que escolhe a sua oferta para trazer ao altar do Senhor. A Bíblia diz que aqui Caim traz a sua oferta e oferece ao altar do Senhor. E quando Caim oferece ao altar do Senhor, o Senhor não atenta para a oferta de Caim, mas a Bíblia diz que do seu rebanho, do campo, dos seus animais, Abel traz a sua oferta e oferece ao altar do Senhor, sacrifica no altar do Senhor. E a Bíblia faz questão de dizer que Deus atenta para a oferta de Caim. E a Bíblia faz questão de dizer que nasce no coração de Caim um ódio contra seu irmão, porque Deus aceita a oferta do seu irmão Abel e não aceita a oferta de Caim. Mas a Bíblia faz questão de falar que no meio desta geração, a Bíblia chama Abel de um homem de fé, mas a Bíblia chama Caim de um homem da maldade, do homem da injustiça, do homem da infidelidade. Então nós olhamos para a Bíblia e nós vemos a história de um homem justo, nós vemos a história do filho de Deus e nós vemos a história dos filhos do diabo. Nós olhamos para a Bíblia ela narra a história do joio e a Bíblia narra a história do trigo. Tem aqueles que é o trigo e tem aqueles que é o joio da geração de Caim e o trigo da geração de Abel, daqueles que oferecem sempre o melhor para Deus. Se tem alguém que veio oferecer sempre o melhor para Deus, levante a mão aqui, porque você faz parte da geração justa, da geração que vai fazer a diferença. Quando olhamos para a Bíblia, diante dessa história narrada, nós vemos que Caim, ele era a geração pagã, a geração corrompida, a geração que trouxe no seu coração a corrupção e a maldade. Quando nós olhamos para Abel, nós vemos a geração íntegra, a geração temente a Deus, a geração que tem promessa de Deus, a geração que clama ao Senhor. É uma geração fiel ao Deus Criador, ao Deus da Bíblia. E a Bíblia faz questão de lembrar de Abel e dizer que a oferta de Abel até os dias de hoje ainda fala, clamando mais alto ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Criador dos céus e da terra.
Mas olhando para a palavra de Deus, oh glória, a Bíblia faz questão de dizer que diante desta geração, pastor Cleilson, Adão desobedeceu a Deus. Adão quebrou a aliança que Deus fez com ele. Com essa quebra desta aliança, Deus separa Adão do jardim do Éden. Deus expulsa Adão da sua presença. Deus expulsa Adão da sua face. E a Bíblia faz questão de dizer que a caminhada da raça humana, ela estava indo a mal e a pior na sua corrupção, e se desviando, até que o seu pecado subia-se aos céus, as narinas de Deus. E Deus deseja destruir a raça humana. E a Bíblia diz que Deus olha para a terra procurando um homem justo, procurando um homem fiel, procurando um homem íntegro. E a Bíblia faz questão de dizer que Deus não encontra um sequer. Mas a Bíblia diz que no meio da geração de Adão, separada do jardim, separada da presença de Deus, nasce um homem chamado Sete. E esse homem chamado Sete, da mesma descendência de Adão, era íntegro, era justo e era temente a Deus, era voltado para as coisas de Deus. Mas a Bíblia diz que com aquele mesmo homem que era voltado à presença de Deus, que era íntegro e que era justo, fazendo as coisas que agradavam a Deus, não tinha surgido ainda nenhum homem no meio da geração da raça humana que invocasse e que viesse orar ao Senhor. Mas a Bíblia diz que de Sete, da mesma descendência de Adão, nasceu um homem chamado Enos. Diga Enos. Esse homem, por sua geração, quando nasceu, ele passou a invocar o nome do Senhor, e a invocar o nome do Senhor e a orar, porque Deus olhava para Enos e via um homem justo, um homem íntegro. E a Bíblia faz questão de dizer que na geração de Enos nasceu no coração do homem a carência de descobrir quem era o seu Criador, de saber quem era o Deus que criou os céus e a terra. E a Bíblia fala a história no original, pastor Cleilson, olhe para mim em nome de Jesus, que no grego o nome Enos significa homem, significa homem. E no original a Bíblia quer dizer que Enos, ele representa a geração de crente, a geração de povos que não vive sem Deus, ou a geração de povos que compreende que o homem sem Deus, ele não vai a lugar algum. Eu quero nessa noite uma palavra para te dizer que na geração corrompida, na geração onde Deus desejou destruir e disse: eu não vou mais poupar nenhum dos seres humanos, se levantou um justo na terra para fazer a diferença, que esse homem era chamado Enos, e passou a invocar o nome do Senhor. Uma palavra para a igreja nesta noite para te dizer: lá na tua casa alguém está dizendo não tem mais jeito, lá na tua rua alguém está dizendo para ela ou para ele não tem mais jeito, mas o Senhor mandou te dizer nesta noite que você faz parte da geração daqueles que nasceram para invocar o nome do Senhor através da oração. Alabastere amai. E a Bíblia faz questão de dizer nas cartas das epístolas de Paulo que todos aqueles que invocaram o nome do Senhor, esse por sua vez será salvo. Levante a mão quem quer ir morar no céu e ser salvo aqui. É muito importante nós entendermos que tudo estava corrompido. O homem tinha quebrado a sua aliança, mas Deus levanta um homem chamado Enos na sua geração, para levantar uma geração daqueles que invocam o nome do Senhor. Eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a guerra que você está enfrentando dentro da sua casa, mas uma coisa eu tenho certeza diante de Deus, diante da palavra, que você precisa lá dentro, que você precisa para mudar essa situação, é clamar e invocar o nome do Senhor. Se você clamar, vai haver mudança. Se você clamar como crente, vai haver resposta. Cadê os crentes que oram aqui? Levante a mão. Enos descobre na sua geração que ele precisava descobrir quem era o seu Criador.
Por mais que o homem vá ou realize os seus sonhos e tenha projetos e sejam homens conhecidos, mas dentro do coração do homem sempre vai haver a carência de descobrir quem era a essência de Deus. Vou repetir para você entender. Por mais que você seja uma pessoa conhecida, uma pessoa grande, dentro do coração do ser humano sempre vai existir um vazio de ele receber Deus na sua vida. Quantos querem receber Deus na sua vida aqui? Diante de uma geração corrompida, uma geração que não se voltava mais para as coisas de Deus, não ligava mais para as coisas, para os princípios da palavra de Deus. Olha o que acontece. Deus levanta um homem que veio descobrir que a carência da raça humana era saber quem era Deus. E diante dessa geração, a geração descobriu que somente Deus pode preencher o vazio da humanidade. Somente o Senhor poderia mudar aquela história. E a Bíblia faz questão de dizer que diante da geração de Enos, nasce um homem chamado Enoque. Diga Enoque. Enoque, na sua geração, a Bíblia faz questão de dizer que o próprio Deus dá testemunha de Enoque. Um homem que andava com Deus, um homem que tinha Deus lado a lado, um homem justo, íntegro, buscava a Deus. Mas a Bíblia faz questão de dizer que o próprio Deus olha para ele e diz assim: ele anda comigo, eu estou com ele. Numa geração que nós vivemos, Deus está procurando levantar uma geração que faz a diferença no meio dos iguais. A Bíblia faz questão de dizer que na sua geração Enos fez a diferença, Enoque fez a diferença, porque o povo estava corrompido, ninguém queria mais compromisso com as coisas de Deus, ninguém queria mais se voltar para as coisas de Deus, ninguém queria descobrir os segredos das coisas de Deus, ninguém queria mais praticar os princípios dos mandamentos sobre os patriarcas do Antigo Testamento. Mas a Bíblia faz questão de dizer que no meio de uma geração corrompida existia um homem chamado Enoque, que por sua vez andava com Deus, sempre mantinha a sua comunhão diária com Deus. O que nós entendemos com isso? Que na geração de Enoque representa um povo que reconhece diante de Deus que precisa ter uma comunhão diária com Deus. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diga para ele assim, diga para ela assim, diga: ei, além do teu culto, tu precisa ter uma comunhão com Deus diária, todos os dias. A Bíblia faz questão de dizer que o próprio Deus diz para Enoque, dá testemunho na sua geração, que todos os dias Enoque andava com Deus. A Bíblia faz questão de dizer que essa geração era uma geração que fazia diferença no meio dos iguais. E aqui eu quero pregar a minha mensagem. Eu quero falar sobre a vida de homens que fizeram a diferença na sua geração, no meio de uma geração corrompida, onde queriam viver tudo por iguais. A geração de Enoque era uma geração que tudo, me permita falar, pastor Cleilson, que tudo naquela época, na geração pagã, na sociedade pagã, do paganismo, nada naquela época era pecado diante dos olhos de Deus. Só que no meio daquela geração, a Bíblia diz que Deus levanta Enoque para fazer a diferença. Sabe por quê? A Bíblia diz que Enoque fazia diferença, porque o próprio significado do nome de Enoque no original significa um homem que era dedicado e consagrado ao Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, nesta geração, da mesma forma, ainda permanecendo esta geração daqueles que são dedicados
e consagrados. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Na geração de hoje com a qual nós estamos vivendo, muitos estão desejosos de conseguir algo na obra de Deus, de conseguir avançar no ministério, de conseguir avançar dentro dos princípios da obra de Deus, e muitos não têm conseguido avançar. Qual pastor? No ministério da adoração, no ministério da palavra, no ministério da oração, no ministério do servir ao Senhor. E por que não tem avançado? Porque está faltando a essência da geração de Enoque, dedicados e consagrados. Cadê os crentes dedicados aqui? Cadê os crentes dedicados aqui? Crente dedicado, quando o pastor precisa, ele está pronto. Crente dedicado, quando a igreja precisa, ela está pronta. Crente consagrado, quando Deus diz vai, ela vai. Crente consagrado, escolhido e separado, quando Deus diz se prepara, porque hoje eu estou precisando de ti, para ir à seara, para ir ao evangelismo, para ir para cá, lá para cá. Cadê os consagrados aqui? Levanta da tua cadeira e dá uma glória a Deus. Sabe por quê que Enoque fazia diferença e Deus sempre estava com ele? Porque tudo que Deus pedia para Enoque, Enoque dizia: estou aqui para fazer. Cadê a geração do que estou aqui para fazer? A geração dos iguais no meio de uma geração corrompida é a geração daqueles que querem bênção, mas não querem mais andar com Deus. É a geração daqueles que querem milagres. Eita, acho que nem o pastor falou aqui, 9 dias para tais se torna cansativo. Eu vim aqui nessa noite como profeta de Deus para te dizer que você, como crente, como cristão, não faz parte da geração dos iguais. Você faz parte da geração que Deus vai levantar para fazer a diferença. Eu venho aqui nessa noite para te dizer uma coisa: que você não faz parte da geração dos iguais. Diante de Deus, se o Espírito Santo está mandando eu falar, eu vou falar. Nós não fazemos mais parte da geração daqueles que são iguais. Alguém olha para fulano e diz assim: eu quero ser igual aquele pregador. Alguém olha para a televisão e diz: eu quero ser igual aquela atriz. Alguém olha para alguém que está na fama, que está na mídia, e diz: eu quero ser igual a fulano. Mas alguém está dizendo assim para você nesta noite: nós somos aquela geração que vamos fazer a diferença. Não importa se alguém olha para você e diz assim: ela é igual. Deus não nos chamou, Deus não escolheu a gente para servir a Ele, para ser igual, mas para ser diferente. Toca no ombro de alguém que está do teu lado e diga: epa, Deus te chamou para ser diferente. Alguém quer que você seja igual ao mundo. Alguém quer que você seja igual à atriz. Alguém quer que você seja igual à moda. Alguém quer que você seja igual ao pregador A, pregador B. Mas Deus tem uma particularidade com cada um de você. Você é diferente. Você não é igual, você é diferente. Andarai pé, andarabá. Enoque, a Bíblia diz que Deus, ninguém já se viu mais Enoque. Por quê? Porque Deus tomou ouro para si. Deus arrebatou. A geração daqueles que faz a fé no meio do iguais. Aqueles que faz a diferença no meio dos Hoje nós não precisamos ir muito longe não. E todo mundo quer ser igual a todo mundo. Não precisamos ir muito longe não. Mas a Bíblia faz questão de dizer que Deus toma Enoque para si. E ninguém viu mais Enoque na sua geração, porque Deus tomou ele para si. O que significa esse ponto? Esse ponto representa a igreja que vai ser arrebatada no dia do arrebatamento. A Bíblia diz que Enoque representa a igreja do arrebatamento. A Bíblia diz que no abrir e piscar de olho, no toque da última trombeta, Jesus vai vir buscar esta igreja aqui. Os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos arrebatados. Cadê a geração que vai fazer a diferença aqui?
Olha para o seu irmão e diga: ei, você, a Bíblia diz que você não vai provar a morte antes que veja o Senhor em glória. Cadê a geração do arrebatamento aqui? Levante a mão. A geração que faz a diferença é a geração do arrebatamento. Qual é o outro homem que faz a diferença na sua geração? O homem que fez a diferença na sua geração, chamado Abraão. A Bíblia faz questão de dizer, pastor Cleus, que Abraão, perante a face de Deus, ele sobe no cume do monte, mas em forma teofânica, 3 anjos, e o terceiro era a forma teofânica na presença do anjo, o Senhor Jesus, ou o próprio Deus. A Bíblia diz que quando Abraão sobe no cume do monte, Abraão vai ao extremo da intercessão, ao extremo da oração com Deus, intercedendo pelos homens da cidade de Sodoma. Abraão intercede por Sodoma. E a Bíblia faz questão de dizer que aquele que saiu de Ur dos Caldeus, de uma cidade idólatra, da casa do seu pai, como Deus o tinha prometido, e foi peregrinar numa terra, hoje ele estava ao extremo da face de Deus, intercedendo pelos homens corrompidos, e olhando para Deus, dizendo assim: Senhor, se naquela cidade tiver pelo menos um justo, o Senhor vai destruir aquela cidade. E Deus disse: se tiver um justo lá, eu não vou destruir por amor daquele único justo. Abraão disse: Senhor, mas se tiver apenas 100 justos naquela cidade, o Senhor vai destruir por amor. Não, a Bíblia diz que Abraão foi ao extremo da intercessão com o Senhor, e na sua geração Abraão fez a diferença. Oh, deixa eu te dizer uma coisa: a geração que vai fazer a diferença não é apontar e atirar pedra na pessoa que está fraca, que está caída. A geração que vai fazer a diferença é a geração que vai interceder ao extremo da intercessão, olhar para a alma e dizer: ei, eu não estou olhando para a aparência, mas para a alma. Talvez alguém não entenda e não se escandalize com o que eu vou dizer, porque é fácil acusar, apontar e matar. Mas quando Deus olha para mim, olha para você, Deus não olha para a gente por aquilo que a gente cometemos ou deixamos de fazer. Deus olha para a gente porque nós temos uma alma. Se todos nós na geração que faz a diferença entendermos que nós precisamos olhar para o ser humano, não pelo seu defeito, pelas suas falhas, ou por aquilo que ele cometeu de deslize, mas olhar para ele como ele representa para Deus uma alma, nós iremos fazer a diferença. Porque só assim a Bíblia diz que nós amaremos a Deus acima de todas as coisas e representaremos o amor ao nosso próximo como a nós mesmos. Sabe por quê, irmãos? Precisamos ser levantados uma geração que faz a diferença, porque hoje em dia nós olhamos para a igreja, que é o corpo de Cristo, e nós vemos muitos e muitas pessoas que estão afastadas, que por alguma ocasião deixaram de carregar a sua cruz e não conseguem mais voltar. Sabe por quê? Porque alguém deixa de olhar para a alma e olha para o defeito. Alguém deixa de olhar para a alma e olha para o pecado. Mas se nós olhássemos para a alma, o nosso coração se quebrantaria. Jesus estava na presença de uma mulher prostituta chamada Maria Madalena. Alguém olhava para ele e dizia assim: olha, umas pedras para apedrejar a mulher. Jesus pega o seu dedo, escreve na terra e diz: aquele que não tem alabada, pecado, que atira a primeira pedra. Alguém se levanta para tirar pedra? Não. Mas quando a mulher se levanta olhando para Jesus, Jesus disse: mulher, cadê aqueles que te acusavam? Cadê aqueles que queriam te atirar a tua pedra? Jesus disse assim: então se eles não te acusam nem te apedrejam, eu também não. Vai-te em paz e não peques mais. Jesus olhava para a alma. Jesus entra na casa de Zaqueu. Zaqueu é um publicano. Eita, ninguém dava nada por Zaqueu, mas Jesus entra na casa de Zaqueu e olha para Zaqueu, porque Jesus entra na casa de Zaqueu por quê? Por causa da alma de Zaqueu. Olha para alguém que está do teu lado e diz assim: uma geração que faz a diferença no meio dos iguais. Alguém que é igual vai dizer: eu não pego nem na mão, não passo nem por perto.
Mandai. A Bíblia faz questão de dizer que um homem chamado Jacó fez a diferença na sua geração. Olha a diferença que esse homem fez. A Bíblia diz que ele negocia com seu irmão o direito da sua primogenitura. O irmão estava faminto, trocou o direito da sua primogenitura. Quando o irmão veio cair na real, foi perseguir Jacó, Jacó foi embora. Só que Jacó passou um tempo fugindo, mas teve uma hora ele disse assim: agora eu não fujo mais. E a Bíblia faz questão de dizer que aquele que fugia teve que lutar com o próprio Deus. A Bíblia diz que aquele que fugia fez a diferença na sua geração, porque ninguém queria passar o que Jacó passou, mas ele lutou com o próprio. A Bíblia diz, olha a diferença, ele põe a cabeça numa pedra, usa a pedra como travesseiro, e ele tem um sonho de uma escada que sobe ao trono da graça, ao trono de Deus, e anjos subindo e descendo. Rei tolondara mandala candola vandarai. Ire candoro calabai. Pense num homem corajoso. Porque, irmãos, alguém tem que ser muito corajoso para lutar e desafiar até mesmo o próprio Deus. A Bíblia faz questão de dizer que Jacó, ele luta com o próprio Deus, até que ao amanhecer do dia, o anjo do Senhor foi até tocar na sua conjuntura da sua coxa, para que ele pudesse largar. Mas ele disse assim: eu não largarei até que tu venha me abençoar. Enquanto eu não receber a minha bênção, eu não vou te largar. Imagine, irmão, a geração daqueles que faz a diferença no meio dos iguais. É aquele que está numa campanha como essa de 12 dias e diz assim: eu não saio da presença até que a minha bênção chegue. Cadê essa geração que vai fazer a diferença? Olha a geração de homens que fizeram a diferença. Eu vou falar de alguns. Isaac, filho de Abraão. Os perseguidores entulharam todos os poços que o seu pai abriu. Contenderam, brigaram. Porque assim, quando Deus levanta alguém para fazer a diferença, é alguém no poço para jorrar água, e alguém vindo entulhando e fechando, porque não quer ver sonhos, não quer ver promessa, não quer ver Deus agir, não quer ver Deus levantar. Mas a Bíblia faz questão de dizer que o homem chamado Isaac fez a diferença, porque enquanto proibiu ele de manter esse poço aberto, ele ia para outro canto e abria outro poço, até que uma vez ele disse assim, ele permaneceu com o poço aberto. E a Bíblia faz questão de dizer que Deus abençoou na terra naquela época Isaac 100 vezes mais. Deixa eu te dizer uma coisa: alguém está tentando roubar a promessa, alguém está te tentando tirar a palavra, alguém está te tentando tirar aquilo que Deus te deu, mas Deus manda te dizer: persevera, porque na tua geração Deus vai fazer na tua vida 100 vezes mais. Mandai bandore bandar lavacai. Ei dela mais. O homem que fez a diferença em sua geração. Ninguém dava nada por ele, até os seus irmãos tentaram matar os seus sonhos. Um homem chamado José, diga José. Mas em qualquer ambiente que colocasse José, ele fazia diferença. Olha para o irmão que está no céu e diga: qualquer ambiente que soltasse e colocasse José, ele era diferente. Deus manda te dizer nesta noite: não importa o ambiente que tu esteja, a casa que tu mora, a rua que tu mora, o lugar que tu habites, Deus manda te dizer que tu és crente da geração que faz a diferença no meio dos iguais. Aonde for o ambiente que Deus te colocou, tu vais fazer a diferença. Cadê a geração de José aqui? Cadê a geração de Israel aqui? Cadê a geração de Israel aqui?
Lei pro calandaraba. Alamandure calavandaraba. A geração daqueles que faz a diferença. A geração daqueles que faz a diferença. Deus levanta um homem chamado Noé. Diga Noé. E na sua geração Noé fez a diferença. Olha, escute bem. O próprio Cristo, o próprio Jesus dá testemunho de Noé. Na nossa época de hoje, está bem assim como a Bíblia diz, como Jesus falou. Jesus disse assim, olha, na época de Noé, muitos casavam-se e davam-se em casamentos. Muitos casavam-se e davam-se em casamento. Muitos naquela época estavam preocupados com o seu bem-estar, com a sua casa, com a sua família, com a sua aparência, com que ele ia possuir, ia receber. Ele estava preocupado simplesmente com os afazeres e as preocupações desta vida. Mas a Bíblia faz questão de dizer que na geração de Noé, Deus levanta Noé para construir uma arca. Alguém que passava por Noé, pastor Cleios, dizia assim, tu estás doido, tu estás maluco, como é que tu está construindo uma arca para preservar a raça humana? E Noé continuou construindo a arca com seus filhos. Mas naquela época Noé pregava para aquela geração, Noé anunciava o evangelho para aquela geração, Noé anunciava que ia acontecer um dilúvio naquela geração. E alguém ridicularizava, alguém chamava ele de maluco, alguém chamava ele de doido. E aquela geração, Noé fez a diferença. Alguém não acreditava, sabe por quê, irmão? Porque a chuva ou uma tempestade ou um dilúvio naquela época seria um fenômeno para a ciência. Porque naquela época era difícil acreditar, porque não tinha chovido ainda na terra. A água que brotava da terra era de baixo para cima, então somente para regar a terra, não tinha chovido de cima para baixo. Então alguém olhava para Noé e dizia assim, esse cara está ficando maluco, construindo uma arca porque vai vir um dilúvio para destruir toda a raça humana. E ele continuou pregando as tábuas, continuou construindo. Mas sabe o que significa? Quando aconteceu a diferença que Noé ia fazer, a Bíblia diz que Deus abre as comportas do céu e Deus olha para Noé e diz assim, eu vou botar um casal de cada animal, mas o que vai entrar na arca vai ser tu, tua esposa e teus filhos. Mais importante da arca, irmão, olhe para mim que eu vou terminar aqui. A Bíblia diz assim que quando Noé, ele se levanta, passa o dilúvio, ele envia o corvo, envia a pomba para saber se as águas tinham baixado. E a Bíblia diz que Deus dá ordem no futuro para Noé sair da arca. Noé tira todos os animais, Noé tira todas as suas famílias. E a Bíblia diz que Deus chama Noé e diz, Noé, eu quero fazer com tua geração uma aliança. E lá bandaragandara. Quando Jesus nos chamou, quando Jesus nos separou, quando nós aceitamos a Jesus, segundo a mesma aliança que Deus fez com Noé, Deus nos chamou e fez conosco uma aliança. Quem tem aliança aqui, levante a mão. Nós estamos aqui porque fizemos uma aliança com os céus, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Nós estamos aqui porque Ele fez uma aliança conosco. Ei, terra lá, vida. E calamandara, calambadai, chorrebecalaba. Olhe para mim, por gentileza, queridos, que eu vou estar finalizando nesses poucos minutos. Olha o que a Bíblia diz: que Deus faz uma aliança com Noé, e Noé faz a diferença no meio da sua geração, aonde muitos queriam ser iguais, onde a geração corrompida estava prestes a vir um dilúvio para destruir toda a raça humana. Olha o que acontece: Deus faz uma aliança com Noé. Diga Noé. Deus faz uma aliança com Noé. E quando Noé sai da arca, olha como Deus lembrou de nós. Olha como Deus lembrou, porque a arca, irmãos, segundo a história, ela simboliza a casa de Deus, ela simboliza o templo, ela simboliza o lugar onde os crentes entrarão para o céu, para o lugar santo, para adorar a Deus. E Deus é tão bom que na aliança que Deus fez com Noé, Ele lembrou de nós. Sabe por quê? Porque Ele deixou a porta da arca aberta para quem quiser entrar. Ele
deixou a porta da arca aberta para quem ainda quiser, tem oportunidade para você entrar. Deixa eu te dizer uma coisa, mas vai chegar uma hora que a porta da arca da geração de Noé vai se fechar e a oportunidade única passou. Quem está entendendo, levante a mão, levante a mão, levante a mão. Eu vou profetizar, levante a mão. Ainda há uma oportunidade para a tua casa, para o teu filho, para o teu esposo. Ainda há uma oportunidade para os teus. Ainda há oportunidade para a minha família. Sabe por quê? Porque na geração de Noé, Deus fez uma aliança com ele. E nós que aceitamos a Jesus, fizemos uma aliança com o Espírito Santo. E na geração de Noé, ainda há oportunidade para a gente entrar antes que a porta da arca se feche. Lamandai derebe dorei derai deosia. Blanda nandaraka lamandai sheida. Homens que fizeram a diferença na sua geração. Deus está procurando uma geração que faz a diferença. Olhe para o irmão que está ao seu lado e profetiza com voz de autoridade para ele ou para ela. E diga assim: você faz parte de uma geração que Deus escolheu para fazer a diferença.